Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa reunião. Bom dia, Maria. Bom dia, professor e colegas. Reunião número 4, então, nosso grupo de estudo de História. Como pauta hoje temos desenho como narrativa. Então, para tornar nosso encontro sempre dinâmico e essencial, é essencial, né, que cada cursista participe ativamente, de modo respeitoso e acolhedor, né, compartilhando ideias e ouvindo também, né. Sempre que possível, destacando o nosso grupo de estudo é o de História. É importante que nós destacamos isso, né? E a participação de cada um cursista, de vocês, aí, cada um dos cursistas, é de extrema importância, né? Também para melhorar a vivência dos materiais e da formação, sugerimos que o cursista participe dos encontros preferencialmente pelo computador. Para ter uma melhor experiência dos roteiros formativos. Hoje estamos, então, na jornada da reunião 4, dia 9 a 13/6. Desenho como narrativa, como estratégia para a aprendizagem. Então, aqui trago para vocês a agenda da nossa reunião, com os tempos de cada etapa. Temos aí objetivos e acolhimentos de 10 minutos. Nossa experiência e fundamentação prática, 15 minutos. Por dentro da aula, mais 10 minutos. O em ação e o compartilhamento em torno de 35 minutos. Depois, no formulário, queremos te ouvir, 5 minutos. E, por fim, síntese e o preenchimento do portfólio, em torno de 5 minutos.
Então, o objetivo desta aula: compreender o uso do desenho como recurso pedagógico no ensino de história, promovendo aprendizagem simplificada e significativa, né? Explorar o potencial do desenho na representação de processos históricos, como crises econômicas e seus impactos sociais, culturais e políticos. Realizar uma atividade de elaboração do desenho relacionada ao descritor 22. Esse escritor D22, ele diz compreender os impactos políticos, econômicos, sociais e ou culturais decorrentes do conflito. Então, por meio de desenho, nós vamos representar depois esse descritor D22. O acolhimento, então, nós temos aí a pergunta: professor, o que você vê neste desenho? Quem pode responder para nós? Eu vejo um chapéu. Um chapéu. Uma montanha. Quem mais vê um chapéu? Uma montanha. Uma montanha. Alguém vê algo diferente? Um bichinho deitado com a barriga para cima. Um bicho deitado com a barriga para cima também, Viajei, né? É? Viajei, professor. Não, mas é exatamente isso. A gente quer ver, saber o que o professor está vendo, né? Nesse primeiro momento. Eu acho que é um chapéu dos coronéis da República do Café com Leite. Um chapelão de couro. Isso é aí, um chapelão de couro. Parecido. Professor, se não estou enganado, esse daí é o do Pequeno Príncipe, né? Que ele vê um elefante engolido por uma cobra. Exato. No livro O Pequeno Príncipe, de Antônio de Saint, né? Os adultos enxergam um chapéu. E aqui, agora, é a visão do Pequeno Príncipe, enquanto o Pequeno Príncipe vê uma jiboia digerindo. Eu quase acertei, professor. Falei, um bichinho. Quase acertei. Passou raspando ali, professor. Isso mostra como o desenho pode ter múltiplos significados, né? Como as interpretações são influenciadas pelo repertório de cada um. André, quer o Shima? Eu, quando olhei para o desenho, eu vi, primeiramente, o chapéu, mas já de imediato, em seguida, já vi uma montanha, tipo, que alguém iria subir por um lado, e depois as dificuldades, pensei, vai melhorando, vai facilitando, uma coisa desse tipo. Tá na mão. Nossa experiência, então. Os desenhos podem facilitar a aprendizagem da história, pois tornam visíveis os processos econômicos, políticos, sociais e culturais de forma acessível, criativa e significativa. Ao traduzirem visualmente os conceitos, né, e acontecimentos históricos, os estudantes não apenas expressam suas compreensões, mas também desenvolvem habilidades de análise e interpretação.
O desenho, ao dialogar com a realidade, com a subjetividade do aluno, favorece a reflexão crítica sobre as dinâmicas econômicas, as relações de trabalho e as transformações sociais ao longo do tempo. Você já trabalhou com produção de desenhos com seus estudantes, professor? Conte-nos a sua experiência. Professor Leandro? Sim. Eu trabalhei na primeira jornada, eu trabalhei história em quadrinhos com eles, e eu gostei muito, deu um ótimo resultado, eles entenderam o objetivo de como fazer os desenhos, né? E no ano passado também eu trabalhei com tirinha. Uhum. Eu trabalho com sextos anos, né? Eles gostam muito de desenhar. E eles fizeram umas histórias em quadrinhos tão bem feitas sobre a descoberta do fogo, né? Aí, foi muito interessante, eu gostei muito. Certo. O sexto ano eles trazem aqueles estojos cheios, né? De lápis e canetinhas, querem a qualquer momento usar. Mais alguém usou essa experiência? Eu sempre uso, e a minha implementação dessa jornada já está pronta, né? Que há uns dias atrás eu trabalhei o Holocausto, né? E pedi para os alunos representar o Holocausto em desenho. Nós estamos montando a exposição agora. Então, eles vão apresentar esse trabalho para os nonos anos, né? Que também trabalham sobre essa temática, né? Certo. Já fiz, com o sexto ano, já fiz livro ilustrado, já trabalhei bastante com a produção do desenho. Eu acho que estimula bastante a criatividade, eles vão atrás de informações, pesquisa, né, para tentar representar, porque daí eles querem, um quer fazer melhor que o outro, né, eu acho que estimula bastante a busca por conhecimento e informação. Com certeza. Maravilha. Eu também já trabalhei tanto livrinho ilustrado, como assim, um conteúdo do Paleolítico e Neolítico também. Eu já pedi para eles fazerem um comparativo, o que mudou as habilidades, também ficou bem bacaninha. Mas já faz tempo. Certo. A professora não usou mais, daí você trabalha com desenhos? Já faz um bom tempo que não, professor. Mas já fiz uma vez com os sextos anos e uma vez com o nono, eu fiz tipo de uma revistinha, um livretinho sobre o Brasil imperial. Daí eles tinham que achar alguma coisa de época, ficou bem bom. Até esses dias eu tinha um... E uma vez eu trabalhei também sobre ditadura militar, com desenhos. Ficou bem legal também. Ditadura militar, certo. Então, os desenhos facilitam a aprendizagem da história, né? Os alunos, eles traduzem visualmente, né, os conceitos e os conhecimentos históricos. Isso é importante. Fundamentando a prática, desenho como narrativa. De acordo com Chmielewski, acho que a pronúncia é essa mesma, Chmielewski, sim. O desenho é uma estratégia de comunicação e síntese da história. Expressa a internalização do passado, conectando-o ao presente e à vivência do estudante. Representa não apenas fatos, mas também interpretações subjetivas e sentimentos
sobre os eventos históricos. O desenho, portanto, é uma ferramenta didática valiosa, pois permite que o aluno represente sua visão do passado de forma autônoma e criativa. O desenho possibilita a construção de narrativa histórica visual, na qual a interpretação e o posicionamento crítico dos estudantes são evidenciados através de traços, cores e composições. Assim, o trabalho com o desenho na história contribui para uma abordagem mais dinâmica e inclusiva do ensino, estimulando o pensamento crítico e a capacidade de análise da história. Então, o desenho pode ser uma forma de didatização, né? Iconográfica da narrativa histórica, e por último. Guerra do Paraguai. Neste desenho aqui, os professores podem fazer uma análise, o que os professores verem, uma análise crítica aí desse desenho, feito pela Kimnesk. Eu acho que, a princípio, é a busca para uma saída. Cortou seu som, professor, eu acho. Busca por uma saída, né? É a busca por uma saída, a busca para a saída para o mar, né? Ali tem um barquinho, daí tem umas pessoas ali, acredito eu, que caindo morta no rio, daí o outro barquinho tá pequenininho, mas acho que é isso. O outro parece que tem uma cruz, a bandeirinha. Sim. Ficou muito joinha, bem bonitinho, gostei. Uhum. Vocês acham que aquele barquinho menor lá ao fundo caracteriza alguma coisa? Tipo, o Paraguai estava melhor na guerra, ou o Brasil estaria em desvantagem? Professor, dá para deixar um pouquinho maior a imagem? Ou não? Acho que não vai dar. Na verdade, o Paraguai está representado pelas... Tem uma pessoa boiando ali, né? Várias. Uma pessoa boiando ali, né? São várias, né? Mais ao fundo a gente tem mais. Professor, essas são gotículas de sangue? Na escrita Guerra do Paraguai, sim. Ah, tá. Será que para simbolizar o massacre? Com certeza, né? Acho que sim. Simbolizando uma guerra sangrenta, né? Bem observado. Elementos da narrativa histórica no desenho. Então, aí, essa narrativa histórica é composta por diferentes elementos que ajudam na construção da consciência histórica dos estudantes. Quando aplicada ao desenho, essa narrativa não se limita à representação da imagem, mas reflete um processo interpretativo e reflexivo sobre o passado. Assim, para compreender o desenho como uma forma de narrativa histórica, é necessário considerar 3 elementos essenciais. Primeiro, aí nós temos, então, o conteúdo, né?
O conteúdo ele se refere à experiência do passado que o estudante representa em seu desenho. Ele abrange os acontecimentos históricos, os personagens e os contextos que são retratados. No desenho, esse conteúdo pode ser expressado de maneira mais subjetiva, permitindo que o aluno selecione e destaque os aspectos que considera mais relevantes para a sua interpretação da história. Em segundo lugar, aí a forma. A forma diz respeito à maneira como o estudante organiza e expressa visualmente a narrativa histórica. Isso inclui a escolha das cores, os traços, as proporções e os elementos gráficos utilizados para representar os acontecimentos. A forma de um desenho histórico não é apenas estética, mas um recurso para transmitir interpretações e significados sobre o passado. Por exemplo, então, um aluno pode representar um evento de guerra utilizando cores escuras e traços agressivos para enfatizar o sofrimento e a destruição. E, por fim, a função. A função do desenho na narrativa histórica está relacionada aos significados que ele adquire na vida do estudante. O desenho não apenas registra um evento, mas também ajuda a construir um entendimento sobre o impacto daquele fato na história e no presente. Dessa forma, os estudantes não apenas reproduzem informações históricas, mas estabelecem conexões entre o passado e o presente, desenvolvendo uma visão crítica e reflexiva sobre os acontecimentos históricos. Portanto, o desenho como narrativa histórica vai além da simples ilustração. Ele se torna uma ferramenta de aprendizagem que auxilia na construção da identidade histórica dos alunos. Ao permitir que os alunos expressem suas interpretações sobre o passado, o desenho se consolida como um recurso didático significativo, tornando o ensino de história mais dinâmico e acessível e envolvente, né? Trabalhar com desenhos permite o desenvolvimento do pensamento crítico e histórico dos alunos. Professores, então, veja, você já pensou em utilizar o desenho no ensino de história? Quem pode falar para nós? Eu posso, professor. No início, a professora falou que tinha usado. Pode falar, professora. Então, eu trabalho muito com análise de imagens dentro da história. A gente reaproveita porque tem muita imagem, né? Tanto quando você usa livro didático, quando você usa os slides lá da CED, enfim. Às vezes eu até levo também alguma imagem. Já cheguei a fazer banner assim de imagens interessantes para levar e para deixar a aula um tanto diferenciada, né? E eu acho assim uma saída muito interessante, porque principalmente na atual conjuntura que nos encontramos aí, no pós-pandemia, os cestos que estão chegando aí, a gente sabe que tem muita dificuldade, né, na escrita, de se expressar, até mesmo para falar, assim, né,
produzir texto, essas atividades assim que a gente costuma dar no dia a dia ali. E aí, quando a gente usa a imagem, a gente vê quanto que eles se soltam mais, principalmente os mais limitados, assim, com mais dificuldades e tal. E aí, então, eu acho que é uma saída bem interessante. E aí, é claro que essa análise de imagem está ligada, né, ao desenho, é um combo aí, né, que faz uma somatória aí. Então, eu acho que é uma forma que eu, por exemplo, uso há muito tempo, e sempre observei isso. Então, é uma outra possibilidade que você apresenta durante a tua aula, para que o aluno possa demonstrar o conhecimento dele de uma outra forma, né? Uma outra possibilidade, assim, é mais ou menos isso. Deixar espaço aí para os demais falarem também, porque é um assunto bem interessante e acaba, assim, a gente tem muita coisa para citar, né, dentro do contexto aí. Eu acho que é uma saída bem legal. Certo, perfeito, professor. Samuel? Então, professor, que eu estou notando nos slides, né, alguns até tá lá na referência que é feita pela IA, né, Gama, ele transforma PDF, transforma texto, qualquer coisa em slide, né? Mas não é nem isso. O que eu estou notando é que está tendo muito pouca... Mas apesar que a gente tem um livro, né, para trabalhar também, né? Pelo menos, eu vejo na escola também todo mundo ali sempre carregando livro de todas as matérias, né? Não é só eu, né? Mas que eu estou notando muito, né? No livro não sumiu, ainda bem, né? Mas nos slides sumindo iluminura, sumindo tudo quanto é imagem. E tendo muita imagem de IA, né? Então, é muita imagem de inteligência artificial mesmo, né? Em todos os slides, que tem vários conteúdos, assim, que eu abro o slide, está lá muita imagem de inteligência artificial, né? E aí né? A gente vai esquecendo, né, a gente vai esquecendo da arte, né? Desde das esculturas, né, até iluminura, até chegar nas pinturas de Renascimento, né? Imagina. Renascimento eu já vi também várias imagens assim, um pouco com animação, né? Mas ainda lembra ainda a imagem lá da pintura, né? Porque patrimônio da humanidade, né? Então, é só isso que eu observei, muita IA, né? Para mostrar lá, tem aquela mesmo das corporações de ofícios, né? Para mostrar os ofícios medievais. Muita IA para mostrar um ferreiro, né? No caso aqui dos povos originários da América, né? Imagem de inteligência artificial, né? Para mostrar lá o cacau, né? E não o chocolate também, né? Não era bem o chocolate com leite, né? Era só o cacau, né? Uma bebida, né? Ainda não tinha leite de vaca, né? Mas há a imagem lá para mostrar, né? Isso daí, né? Então eu percebi isso, muita inteligência artificial nos slides. Então, a inteligência artificial, ela vem entrando aí aos pouquinhos, né? Claudineia? Então, professor, como as colegas ali disseram, eu às vezes costumo dizer para eles, eu também, como a Maria Idalina, eu gosto muito de levar uma imagem ou pegar uma imagem do conteúdo para que eles analisem. E aí, às vezes, eu falo bastante com eles, eu falo, olha, uma imagem, às vezes, fala mais que 1000 palavras, que um contexto, mas vocês têm que saber olhar, saber que período se refere, não é um desenho simplesmente por desenho. Eu digo, foi a primeira manifestação dos homens das cavernas. Eu digo, eles expressavam o dia a dia deles
naqueles desenhos. Daí eu costumo puxar o gancho. Falo, olha, antes de vocês serem alfabetizados, lembram que a professora lá da escolinha levava figuras, levavam desenhos, rótulos, daí eles começam, a professora é mesmo, a professora levava rótulo, levava isso. Eu dizia, por quê? Porque aquele desenho traz um significado consigo que é para vocês memorizarem a partir daquilo. Aí é uma forma que eu consigo trazer deles também o interesse. Quando eu explico o porquê do desenho, daí eu dou como exemplo a alfabetização com desenhos e principalmente as manifestações da pré-história. Daí eles ficam... eu noto que eles têm um olhar diferenciado. Mas dá super certo, sim. Exatamente, os desenhos, então, eles trazem aí, levam o estudante a mostrar o que ele está aprendendo, de que forma que ele vê, né? Eu lembro que um aluno, ele tinha um laudo, né? E ele não tinha professor que acompanhava ele na sala de aula, isso faz algum tempo já. E eu pensei, como que eu vou avaliar esse aluno, se ele... De que forma que ele vai me dizer, mostrar para mim o que ele aprendeu, porque didaticamente na gramática ele não aprendia nada, sabe? Aí eu pedi para ele, não lembro direito o título que nós estava trabalhando, era sexto ano, e eu pedi para o aluno, desenhe para mim o que você entendeu. E deixei ele lá desenhando, né? Continuei a aula e tal. Quase no final da aula, esse aluno, ele veio me mostrar o desenho e eu me impressionei. Se eu ali comecei a interpretar aquele desenho, analisar, e estava bem perto do que eu tinha explicado na aula, sabe? Então, ali ele conseguiu me mostrar, através do desenho, que ele estava entendendo alguma coisa, né? Daquela forma dele, mas estava compreendendo. Me lembro, na época, que me surpreendeu essa técnica do desenho, né? Como narrativa. Então, professor, até agora eu estava olhando, é claro que eles copiaram, né? Uhum. Aqui já é de bastante tempo. É uma aluna, que era a Sofia, hoje é o Alex, né? Que é o nome social. Eu pedi sobre os regimes totalitários, não sei se vocês conseguem ver, e aí ela foi fazendo dos grandes totalitaristas da Europa, e daí colocou alguns símbolos e foi explicando. É um menino hoje, né, que fala muito pouco, e aí no desenho ele expressou, porque também eu não conseguia, como diz o senhor, tirar dele a parte oral das apresentações, e era do segundo ano do médio, mas no desenho vai que uma benção. Muito cabelo. Perfeito. A Genilda, acho que tinha levantado a mão. Então, na escola onde eu trabalho, a gente tem muitos autistas, né? A gente tem a média aí de 3, 4 alunos autistas, porque a nossa escola aqui é referência, né, de educação especial. Então, eu tenho vários alunos, e no início eu preparava as provas, a gente tem que preparar semanalmente as atividades adaptadas para eles, né? E eu comecei a usar as imagens, as ilustrações, e como você falou, professor Leandro, teve um ótimo resultado. Aí eu consegui avaliar eles, então eu trago uma imagem para eles, semanal, peço para eles descrever o que eles entenderam com aquela mensagem, nas avaliações também, eu peço para eles fazer uma ilustração, um desenho, né? E eu percebi que eles estão tendo um resultado bem melhor do que se for uma prova com texto, né? Com imagens, eles entendem bem melhor. É verdade. Perfeito.
Professor. Sim. Só me lembrei aqui, Uhum. Vou dar um exemplo meu, Certo. de quando eu era criança, que nem faz tanto tempo assim, né? Uhum. Foi esses dias mesmo, mas eu me recordo assim que minha mãe tinha aquelas latas de bolacha, né? Meio importada, assim, umas latas bonitas, toda enfeitada, né? E minha mãe guardava uma dessas latas com fotografias, né, da família. E naquela época, claro, a tecnologia não era tão avançada quanto hoje, que a gente tem, né, tudo mais fácil, à mão e tal. E a gente, assim, de vez em quando a minha mãe pegava aquela lata, sentava assim comigo, ia me mostrar e falar quem era quem ali. Então, a memória afetiva da gente também, nesse momento, né, ficava assim, bem aflorada, né? E a gente sentia assim até um orgulho. Nossa, aqui minha avó que eu não conheci, mas eu tinha a foto ali para ver, para fazer, né, essa relação. Então, é uma forma de trabalhar com a imagem, né? Que o desenho é o quê? São imagens, como disse a Claudineia há pouco, é uma outra. Se a gente tem dificuldade na oralidade, você está dando uma outra via, né? Uma outra possibilidade para poder tirar desses alunos, né, o que eles têm e o que a gente pode explorar. Bem lembrada, a Genilda aí, né, falou também que usa a imagem aí, né, com as crianças especiais aí como possibilidade, e acho que é isso, a gente às vezes também, os nossos alunos tendo laudo ou não tendo, mas cada um tem a sua, né, formação, o seu limite, traz, né, no seu bojo o seu jeito de ser, uns têm mais dificuldade, outros têm mais facilidades, então eu acho que a questão, né, do desenho é muito interessante, muito assim, é uma possibilidade que dá para vir enriquecer a dificuldade que a gente anda tendo na forma de trabalhar, né? Principalmente a nossa disciplina, que a gente sabe que a gente tem que ser bem malabarista mesmo para poder chamar a atenção dos alunos para os conteúdos, né? Fazer eles entenderem a necessidade né, de conhecer esse passado, porque é ele que vai influenciar no nosso presente, futuro, enfim. Mas era só uma contribuição aí para dizer dessa memória afetiva de quando a gente olhava aquelas fotos. Interessante que, assim, hoje a criançada assim, viu um negócio, já vi isso aí, pronto, já, né? E a gente olhava aquelas fotos, dali a pouco queria olhar de novo, e era um momento que você ficava aguardando. Mãe, vamos olhar aquelas fotos? Hoje a gente até pedia, né? E então, possibilidades, né, de fazer diferente. Hoje a gente nem revela mais fotos, né, na verdade. Eu ainda sou meio da antiga, aqui na minha casa ainda tem um monte de porta-retrato aqui, para todo lado, aqui, com fotos assim da família, então também é uma outra via, né, para a gente trabalhar com eles, o resgate dele enquanto indivíduo nessa sociedade, a família, né, do jeito que as coisas andam, né, é uma forma da gente trabalhar também esse aspecto da situação. Perfeito, professor. É o que a gente vem vendo, né, ao longo dos GEs, os multiletramentos, né, professor? Você está ensinando, desde o primeiro GE é isso, né? São as estratégias, as formas que às vezes a gente já vem usando desde a nossa formação inicial lá como professor, mas que agora apareceu com uns nomes bonitos, né? Ou contação de história, Storytellers, o livretinho que tem um nominho bonito também, mas na verdade são formas de multiletramentos, né? Exatamente, multiletramentos, nós já usamos, né, isso há muito tempo também, e agora a gente vem retomando e bem lembrado pela professora com alguns nomes diferentes, né, nomes técnicos, nomes bonitos. Então aqui vamos iniciar nossa sessão por dentro da aula. O objetivo aqui é explorar a aula do RSO,
Vamos utilizar, então, agora o pensar e utilizar, né, a utilização de desenhos na aprendizagem a partir da aula 21 do RCO. Essa aula é da história do 9º ano. O desenho pode constituir uma parte da aprendizagem dos nossos estudantes. Bem lembrado aqui, uma parte, né? Eu vou inserir esse link no chat dessa aula 21 e vou pedir para os professores explorar ela. Aula 21 no link, então. Então, aqui nós temos essa aula, ela trata do escritor que traz fazendo aí o desenho que permite aos alunos expressarem de forma criativa e simbólica como a sociedade dos anos de 1920 foi impactada pela produção em massa e pela expansão do consumo. Ao representar visualmente os eletrodomésticos, a publicidade, os produtos industrializados e o estilo de vida da época, os estudantes são levados a analisar criticamente os valores associados em 1920 aí ao chamado American Way of Life, como o materialismo, né, a busca pela felicidade através de consumo e a padronização do cotidiano. Além disso, o ato de desenhar estimula a interpretação histórica e o debate sobre as desigualdades sociais camufladas por esse modelo de progresso. Então, o descritor HD 22 compreender os impactos políticos, econômicos, sociais e culturais decorrentes dos conflitos, como nós havíamos citado. Professor, observe o slide 9 da aula do RCO. Ele retrata a efervescente sociedade de consumo dos anos 1920 nos Estados Unidos, marcada pela explosão da produção industrial, pelo avanço da eletricidade e pela sedução da publicidade. Todos conseguimos chegar no slide 9? Aí fica a pergunta para os cursistas: de que forma o desenho pode ajudar os alunos a refletirem sobre a produção em massa, o consumo e os valores daqueles períodos?
Então, o slide 9 mostra a sociedade de consumo, né? Na década de 1920, a produção industrial dos Estados Unidos aumentou em 60%. Houve a popularização do rádio, do telefone e de alimentos industrializados. A expansão da rede de energia elétrica permitiu a entrada dos eletrodomésticos nos lares. A expansão da publicidade, o cinema e as revistas faziam propaganda do estilo de vida feliz, ligado ao consumo. Essa difusão de compras a crédito e das lojas de departamento. Então, aí a explosão no consumo também, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse slide? Eu acho que aqui esse slide é bastante pertinente a gente trazer para eles também a questão, né, da geração do lixo, por esse consumo exagerado, né, o impacto ambiental. Então, assim, dá para trazer não só a realidade histórica daquele momento, mas principalmente trazer para o dia a dia, né? A questão das comidas embaladas, a questão da produção de lixo que a gente gera, os impactos ambientais. Então, dá para a gente explorar diversas coisas, sair desse momento histórico e trazer para uma realidade que nós estamos vivendo hoje, bem grande, que é a questão da produção de lixo, né? Se a gente parar no meio de uma semana, para nós que vivemos na cidade, e ver o que a gente joga ali de garrafa, de potes, de coisa, em uma semana, também é uma consciência ambiental, né? Exatamente. Pode continuar, professor. Não, é isso que eu queria dizer, é mostrar, né, como isso nasceu, né, que isso é uma prática, como diz, foi um marketing, né, no capitalismo, mas que hoje essa sociedade de consumo está impactando, né, diretamente a questão dos alimentos, esses alimentos industrializados, a questão da obesidade, são vários fatores, né? E o desenho estimula essa interpretação dos alunos, né? Isso. Foco na recomposição. O desenho como narrativa no ensino de história fortalece a recomposição da aprendizagem, pois ao interpretar e representar visualmente o contexto histórico, os estudantes desenvolvem leitura crítica dos eventos, compreensão de contrastes, tensões e contradições históricas, aprimoramento da expressão visual e verbal. Então, aí na recomposição da aprendizagem em língua portuguesa, temos alguns descritores, por exemplo, o D6 identificar o tema de um texto. O descritor D17, ele diz estabelecer relações de causa e consequência. E o descritor D13, ele identificar efeitos de ironia ou humor em textos, essencial na criação de charges, tirinhas e cartoons históricos.
No trabalho com o desenho como narrativa, no ensino de história, é possível integrar habilidades de língua portuguesa de forma significativa, promovendo uma recomposição articulada de aprendizagem. Os professores já articularam, já chegaram a fazer, trabalhar nessa recomposição de aprendizagem com a língua portuguesa? Então, vou explicar agora a atividade do Em Ação. Nessa atividade em grupos, vocês criarão um desenho com base na aula 21 do RCO, de História do 9º ano. Essa que eu coloquei no link, né? Explorando a habilidade do escritor D22. O escritor D22, repetindo, né? Ele compreender os impactos políticos, econômicos, sociais e ou culturais decorrentes de conflitos. Passos da atividade. A turma será dividida em 4 grupos, sala temática, né? Cada grupo criará um desenho simbólico e criativo sobre o tema. O tema, abre aspas, os Estados Unidos nos anos 1920, fecha aspas, representando visualmente os efeitos econômicos, sociais, políticos ou culturais do período. Uma representação aí visualmente através de um desenho, né? O desenho pode ser feito em papel, ou, se o grupo preferir, com o uso de ferramentas digitais como o Canva ou o Paint. O Paint é do Windows, né? O orador do grupo apresentará o desenho aos colegas, explicando como ele representa os efeitos dos conflitos analisados na aula, de que forma dialoga com o desenvolvimento da habilidade proposta no descritor D22. Professores, entenderam? Ficou alguma dúvida? Esse desenho, ele pode ser feito, então, em uma folha. Acho que até o professor Samuel tinha comentado os usos das inteligência artificial, né? Mas aqui deixa a opção, quero deixar para vocês aí a opção de fazer o desenho no papel. Lápis, caneta, né? Mais realista possível, né? Que possa trazer essa descrição aí, que é do escritor D22, possa trazer para nós compreender os impactos políticos, econômicos e sociais, né? Então, eu vou passar para vocês aqui os links. O Paintbrush, que é o do Windows, né? Aí vocês têm. Se vocês forem usar o Paint. Vou passar aqui o link do Canva. Para facilitar aí, talvez facilite para vocês. Professor, daí o link de cada grupo onde a gente vai estar é o que vai ser colado lá na reunião 4?
No portfólio, sim. É esse link. Uhum. Então, eu tenho que ver qual é meu grupo, daí copiar esse link e colocar lá, porque o outro dia da primeira reunião, da segunda reunião, eu não conseguia, tá lá, não abre, que é aquele onde estamos, para onde vamos. Uhum. Não conseguiu? Não, eu consegui copiar, era com a professora Sheila, mas depois, até lá, se o senhor puder dar uma olhadinha no meu portfólio, ficou, não abre, não sei o que eu fiz errado. Até a Sheila disse que era para eu ficar numa reunião que ela ia me ajudar, depois não consegui mais falar com ela. Entendi. Vamos dar uma olhada, sim. Salas temáticas, então, vai ficar um grupo com 5. Dois grupos. Deixa eu só acertar aqui que a... Uhum. Certo, vou abrir as salas, daí eu passo nas salas para caso haja alguma dúvida.
Alguém conseguiu entrar nesse Canva para fazer o desenho? Eu não consegui. Eu estou tentando, mas não está abrindo. Eu já tentei de duas formas, troquei até o e-mail, porque ele pede aqui, né? Ele pede o e-mail, daí acho. parece que não está cadastrado, alguma coisa assim. Isso, Eu tentei entrar e eu não tenho o Canva. Eu também não. Eu vou tentar entrar agora de novo. Se eu conseguir, eu aviso. Espera lá que eu estou tentando por outro e-mail agora. Nosso grupo é esse aqui. Eu fiquei esperando o link, mas tá a sala principal. É o nosso grupo. A gente podia fazer na inteligência artificial, era mais fácil, né? Eu vou jogar lá, vou ver o que sai. Conseguiu, eu acho. Eu acho. Pera lá. O problema é que, além da gente... Eu não sou muito boa disso. Mas abriu, gente. E agora, como é que desenha aqui? Abri. Agora eu preciso aprender a mexer. Gente, ele é de desenhar mesmo. Eu vou tentar ver se tem como eu... Ele não cria. Um lápis. Tem um lápis aqui, eu não sei desenhar, não. Ó, ele tem aqui... Deixa eu abrir aqui a minha imagem. Vocês conseguiram abrir o de vocês para ver? Não? Desenhar eu não sei no lápis, né? Não sei também. Quer dizer que eu sei, mas não sou bom. Agora, nesses aplicativos, eu não sou bom, assim, de escrever, de formatar texto, essas coisas, né? Sou melhor, mas para desenho, não. Eu vou ver o que ele está pedindo aqui. Aqui vem escrito, ó, tá? Você abre o aplicativo que ele pediu, daí tá escrito assim, ó. Desenhe aqui a sua representação sobre os loucos anos 20. Ao lado esquerdo, clique em ferramentas para aparecer acessórios de desenho. Na ferramenta Elementos, pode buscar por desenhos que auxiliem na composição. Então, eu tô vindo fazer isso. Meu pai. Se tivesse como eu copiar a imagem, era mais fácil. Gente, agora deu. Não sei se tá bom, mas deu.
Pronto. Aí. Gente, eu fiz um, mas eu não... Como eu mostro? Como eu faço para vocês verem o desenho que eu fiz? Compartilha. Eu criei uma aqui na inteligência artificial, daí a gente compara para ver. Põe os dois. Então, mas eu não sei fazer isso, não. Eu vou compartilhar o... mas dá para mandar no WhatsApp, então. Lá no no vai grupo. todo mundo lá e... Não, pera lá, vamos ver se eu consigo. Compartilhar a tela. Tá, vou tentar. Acho que vai dar. Deu? Vocês conseguem ver? Não, né? Pareceu que sim. Apareceu? Eu fiz assim, ó. Mas eu peguei o que tinha lá, gente. Aí eu coloquei ali as mulheres, né? O ideal de beleza, que começam a se empoderar, né? Na beleza. Aí coloquei a mulher também como domínio de igualdade, as lutas pela igualdade. Aí ele era para estar 1920, só que daí o dinheiro acabou tampando. Eu vou tentar tirar ali. Aí vem o carro, a tecnologia, né? Ali não dá para ver, deixa eu ver se eu consigo subir. Aí vem a tecnologia representada pelo rádio e pelo carro. Aí vem o homem na arte, né? O homem como representante da arte, dançando, cantando, demonstrando emoções. Coloquei o homem no campo de trabalho também, mas com uma expressão menos machista e de imposição. Coloquei a mulher ali naquele pensamento de que devemos ser iguais, então ela com o lenço ali, mas com a ferramenta na mão. O dinheiro porque em 1920 há a queda da Bolsa de Valores, onde os Estados Unidos acaba tendo um prejuízo e afetando todo mundo, e a beleza da mulher numa sociedade onde ela pode mais demonstrar a sensibilidade e o sensualismo. Fiz isso, não sei se está certo. Deixa eu tirar aqui. Acho que cada um vai precisar do link, né? Para colar lá no SA. Não sei se é um link só, nem lembro mais que a última terça não teve. O portfólio. Alguém poderia mandar o link, fazendo favor? Porque caiu a internet aqui, eu acabei perdendo.
Samuel, será que teria como você mandar o link pelo WhatsApp? Qual link? O link do que a gente vai fazer agora? Então, é isso que eu estou procurando, porque, ó, porque tem aqui, ó, o link do slide da aula, o link do Canva, eu tô com esses dois. Mas o Canva não tem, eu acho que o desenho, né, acho que tem que mandar no grupo desenho, falar que é o grupo tal. Agora, esse link aí do Em Ação, não sei se o professor chegou, o link do Em Ação, não sei qual seria, o professor chegou. Bem, meus desenhistas, tudo certo? Consegui? Então, a gente também não recebeu o link para colocar essa atividade no Em Ação. Não receberam o link? Não foi postado. Tá, nós vamos fazer isso. Então, compartilhamento. Acho que tem alguns microfones abertos, né? Vocês assim, para não dar microfonia. Neste momento, então, os grupos, né, vão fazer a apresentação de seu desenho aos colegas da turma, destacando os elementos escolhidos para apresentar os Estados Unidos nos anos 1920. Explicar como a apresentação visual contribuiu para essa compreensão dos impactos políticos, econômicos, sociais e culturais decorrentes da Grande Depressão, conforme propõe o descritor D22. Pessoal, sobre o portfólio, vocês vão postar esse desenho que o grupo fez. Vocês vão compartilhar o link, se caso foi feito no Canva. Se foi feito no Paint, compartilha o arquivo. E aqueles que fizeram, não sei se teve algum grupo que fez o desenho à mão. Se fez o desenho à mão, vai ter que escanear ele, né? E compartilhar lá no portfólio. Vai ser dessa forma. Alguém fez o desenho à mão ou usaram o Canva, o Paint? Bom, vamos começar as apresentações e a gente vai vendo. Pode ser? Professor, nosso grupo a gente não conseguiu nem fazer pelo Canva e nem pelo desenho, porque a gente ficou tentando abrir aquele link, não abria, e tentamos colocar no Canva, também não foi. Não abriu? Aí o Luiz César ficou tentando e não deu certo, né, Luiz? Explica aí. Oi. Então, o que a gente tinha pensado quase deu certo, mas o tempo foi muito curto, né? Nós, quando deu certo de eu abrir aqui, o tempo já se esgotou, né? E eu estou tentando ainda concluir aquela parte lá que a gente tinha combinado no grupo. Faltam alguns detalhes ainda. Que nós pensamos assim, professor. Pegar o mapa mundi, tá? E a bandeira dos Estados Unidos, colocar no centro e várias flechinhas apontando, né, direcionando para todos os lados, que é o domínio dos Estados Unidos a partir dos anos 20, né? A hegemonia americana e tal. Foi nesse sentido que nós pensamos em colocar, sabe? Daí falta colocar as flechinhas que eu já estou fazendo isso aqui, daí só que não está pronto ainda. Certo. Depois que ele fizer isso, professor, ele tem como ele pôr esse link lá no grupo de WhatsApp para depois a gente colar no portfólio? Que é isso que eu não... Pode ser colocado, sim. Ele posta lá no grupo do WhatsApp, e aí os outros integrantes copiam o link, né? Pode ser. Fica mais facilitado dessa forma, né?
Professor, eu estou tentando aqui do lado que o meu auxiliar de TI chegou, Sim. então ele está montando aqui, eu dei a ideia, ele está montando para nós aqui também. Está montando, certo. Tá certo. Eu sou meio ruinzinha nessa parte, então... Daí depois joga lá no grupo e a gente tenta copiar, ver alguém que domina isso, tá? Tá bom, então. Vamos ver se o Luiz também consegue, vamos ver quem é. Como é brincando assim, quem chega antes. Daí o Luiz coloca o dele, daí eu também coloco esse que a gente está fazendo aqui. Aí fica duas opções. A Daiane levantou a mão também? Joia. Mas essa é a intenção, professores, é desenferrujar, né? Vamos desenhar, vamos buscar, né? A gente já, durante a nossa reunião, vimos que o desenho é uma técnica maravilhosa, né? A gente pode começar, professor? Pode, fica à vontade. Então, nosso era o grupo 3. Eu vou fazer o compartilhamento da tela, porque a gente até comentou, a gente só sabe fazer palitinho. Então, as nossas pessoas estudam de palitinho, então a gente foi para o Canva. E aqui no Canva, então, nós começamos a melhorar o prompt, né, os comandos, até chegar numa imagem que nós gostássemos. Então, o primeiro desenho que nós criamos foi pensando nesse jeito americano de se viver. Então, as pessoas na rua, os automóveis que já circulavam nas grandes avenidas, as mulheres, o consumismo. Então, a gente foi primeiro para essa imagem e, aos poucos, a gente foi melhorando essa imagem. Então, colocamos uma família que retrata bem aquela família margarina, né, de que está todo mundo feliz, o provedor dando tudo que essa família precisa, o lazer, etc. e tal. E aí o professor, que eu não lembro o nome do professor, falou de uma imagem que veio à cabeça dele, de um outdoor. Francisco. Professor Francisco, de um outdoor, em que o outdoor retratava o jeito americano de se viver, e embaixo desse outdoor as pessoas na fila da sopa. E daí a gente solicitou, então, para o Canva fazer essa imagem, e aí o Canva fez, né, várias imagens nesse sentido, que primeiro mostra a prosperidade e as pessoas com acesso a uma alimentação rica, saudável, e embaixo essas pessoas participando da fila da sopa. São várias imagens bem interessantes, né? Então, aqui uma família toda nesse jeito americano, desse sonho americano, né, que hoje também quer ser construído, e as pessoas observando isso. Então, entra no descritor do descritor 22, né, que analisa essas mudanças históricas. E, por fim, o Canva fez uma imagem bem legal, com esse jeito americano de se viver hoje, né? E poderia ser retratado aqui os imigrantes. Então, a América grande de novo para quem, né? Só para os próprios americanos mesmo, né? Então, esse jeito americano de se viver, será que é para todos? Então, ele poderia já contrastar com a sociedade de hoje também. Mas o professor Francisco e o professor João também colocaram para a gente puxar essa situação racial também para os Estados Unidos, desses anos dourados ali de 1920, né, que não chegava a toda a população, né, porque até mesmo o slide fala ali do Ku Klux Klan, né, e que coloca essa marginalização de um povo ali já dentro dos Estados Unidos. Então, essas são as imagens que a gente conseguiu criar no Canva. Eu, assim, estou apaixonada pelo Canva. Até a minha implementação vai ser sobre as inteligências artificiais, para os alunos também explorarem dessa forma, né, os recursos que a gente tem hoje. Aí, os colegas do Grupo 3 quiserem acrescentar, enriquecer, fiquem à vontade. Genilda, você levantou a mão, pode falar? Não, professor, é só uma dúvida minha. Isso que a gente está fazendo hoje fica no Drive?
Ele vai ficar no Drive, sim, e a professora vai compartilhar lá no portfólio. Tá. O link lá no portfólio da reunião 4. Porque da última vez eu acabei encontrando o link lá no Drive. Então, eu vou no Drive e encontro o link novamente. Exatamente. Tá bom. Era só isso, professor. Obrigado. Tá, tranquilo. As imagens do meu grupo eu coloquei lá no WhatsApp, né? Se meu grupo precisar colocar lá no portfólio, tá lá. Certo. O grupo, então, fica atento lá. Quem mais? A professora concluiu lá com o seu profissional do TI? O primeiro já foi. Deixa eu pedir aqui como é que compartilha. Tá. Legal. Professor, eu sou ruim, não estou conseguindo, mas eu ainda dou um jeitinho aqui. Certo, aguardamos mais um minuto. Professor, eu tenho um desenho. Quer que eu apresente até que o dela fique pronto? Eu quero, professor. Faça favor. Deixa eu tentar aqui. Eu fiz no Canva também, porque eu não sei desenhar. E eu coloquei aqui as principais características do século XX, né, de 1920. Século XXI, desculpa. E aí, em 1920, a gente sabe que houve a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Então, por isso eu coloquei esses dinheiros sobre os outros desenhos. Coloquei ali a forte industrialização, com o rádio, o carro, coloquei ali os movimentos feministas pela igualdade no trabalho, e representei a feminilidade através da sensualidade, que foi um movimento também que teve início nesse período, onde as mulheres começaram a colocar mais os seus pensamentos. Coloquei ali a arte representada pelo homem, expressão de sentimento, né, aquele homem ali dançando, que é nesse período que aceita-se um pouco mais a expressão artística no mundo masculino. E coloquei também o empresário, a busca pelo dinheiro através da representação daquele homem ali engravatado. E aí coloquei 1920 para situar todos os acontecimentos neste desenho. Ok, professora. O dinheiro aí caindo ficou bem destacado, né? Em verde. Josilene, será que depois você pode mandar o desenho pelo WhatsApp?
Posso, eu vou tirar um print e aí eu já posto lá no grupo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. De nada. Quem mais conseguiu, então? A professora lá do outro grupo? Conseguiu? Eu vou esperar a professora terminar a apresentação para mim poder compartilhar aqui. Ah, sim. Aí, acho que ela parou. Isso. Professor, o link eu não vi aqui no chat, o link para colocar no em ação. Não sei se eu perdi, caiu a conexão, voltou sozinho. Ah, sim. Lá no portfólio, o professor está falando? É o que ou serve só a imagem? Se servir só a imagem, não precisa. Isso é a imagem, o trabalho que o grupo desenvolveu, que o professor vai postar lá no portfólio daí. Tá lá assim, insira o print. Então, serve a imagem. Então, aqui tá link junto, achei que tinha que ter um link drive. Então não precisa. Exatamente. Hoje é só imagem. Uhum. Professora Cecília, então, vamos lá. Professora, a sua apresentação já está aparecendo para nós. Só não estava com o microfone desligado, desculpe. Né? Então, aqui, ó, a gente imaginou a dominação norte-americana após a Segunda Guerra Mundial, principalmente após 20, na indústria, né, e no modo social. Influência até após a Segunda Guerra Mundial, depois dá para trabalhar também que já cai essa hegemonia, aparece a União Soviética aqui já após 45. Então, após a Primeira Guerra, que é nesse período que começa, né, 1910, 20, ali, a industrialização norte-americana, a produção em grande massa, os enlatados, a comida industrializada, as grandes empresas que nós temos hoje. É que eu estou fora da sala de aula, então estou voltando esse ano. Então, para mim, o GE está sendo uma ferramenta? Uhum. Maravilha. Agora, se os colegas quiserem complementar, estão, né? Fiquem à vontade. Certo. Ou o professor mesmo. Uhum. Vou deixar mais um minuto, um minutinho para o grupo, daí nós vamos para... por causa do horário, nós vamos para os finais da reunião.
Mais alguma coisa que o grupo queira colocar, então daí nós encerramos as apresentações. Então, após o nosso compartilhamento do trabalho em ação dos cursistas, agora nós queremos te ouvir. Dá uns minutos desta reunião para que os cursistas respondam ao formulário. Vou postar aqui no chat o formulário. Formulário no chat. Lembrando que esse formulário ele é anônimo e auxilia no desenvolvimento dos próximos encontros e jornadas. Peço que vocês prestem atenção ao preencher corretamente os campos relacionados ao tema e turma, né? O tema é desenho como narrativa, a turma B, certo? Qualquer problema com o formulário, pode me chamar. E já na sequência eu vou postar também para vocês o link da síntese. Onde o cursista vai responder qual a relevância do desenho como narrativa para a aprendizagem histórica dos estudantes. Para responder esta questão, estou colocando o formulário no link, desculpa, no chat. Abra o seu portfólio, né? Os professores, acho que, como de praxe no início, nós pedimos para abrir o portfólio. Deve estar aberto. Preencha os slides da reunião 4. Coloquem o link do trabalho desenvolvido no grupo. Eu não consegui pegar esse link para colocar lá no portfólio, mas depois eu vou tentar montar ou tiro uma foto, uma coisa desse tipo, porque realmente eu não entendi hoje. E não consegui dominar esse negócio do Canva, não conseguiu nada. Trabalhar com o Canva, professor? Oi? Não conseguiu trabalhar com o Canva? Não tenho esse domínio. Mas a gente tem nos grupos de estudo, nas próximas reuniões, vamos ver, a gente talvez vá usar ele novamente, e vai desenvolvendo, né? Vamos fazer o nosso print, então, para finalizar a nossa reunião de hoje. Penso que a professora Cecília
Cecília, pare a sua apresentação. Consegue, professor? Professora Cecília, está me ouvindo? Estou sim, professor. A senhora pode parar a sua apresentação? Tá. Ah, tá. Obrigada. Isso. Uhum. Isso, professor. Obrigado. Vamos fazer aquela foto bem bonita agora? No 3, então. 1, 2, 3. Pronto. Finalizamos essa reunião, então. Obrigado a todos. Qualquer dúvida, posso continuar na sala para esclarecer, para nós continuar conversando. Obrigado.